Você que acompanha o Notícias Agrícolas está entendendo que a questão da sustentabilidade se tornou uma questão importantíssima, seja para você na sua propriedade, seja para você obter novas vendas, novas comercializações para o seu produto, seja do ponto de vista do comprador que quer entender de que forma você produz e se você produz com sustentabilidade. Por isso, a gente traz aqui no Notícias Agrícolas para vocês um debate muito importante sobre as questões sustentáveis de uma propriedade e como questões relacionadas à fertirrigação, à hidroponia e ao uso de tecnologias para essas ferramentas têm ajudado a melhorar a questão da sustentabilidade nas propriedades pelo Brasil afora. A gente vai conversar agora com uma dupla muito legal aqui, o pessoal lá da Raifa, o Gustavo Branco, ele é diretor-presidente da Raifa América do Sul, o Marcos Merzel, ele é agrônomo de pesquisa e desenvolvimento também lá da Raifa, e eles vão nos ajudar a entender o que tem de novidade no mercado nesse sentido, né? E como você, na sua propriedade, pode implementar e incrementar a produtividade com sustentabilidade. Gustavo, vamos conversar com você. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Seja bem-vindo também, Marcos. Mas eu gostaria de começar com você, Gustavo, para entender esse novo conceito, né? Se é que dá para dizer novo, né? Mas muita coisa a gente aprendeu com essa questão da pandemia, né, Marcos? Gustavo, desculpe. E eu queria entender de você como é que está sendo isso, como é que está sendo esse processo aí de revisão da sustentabilidade nas propriedades. Boa tarde, Alex. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, muito interessante, que tem crescido bastante em termos de discussão, agora que as mídias estão cada vez mais acessíveis a todos, então todos querem ter o seu entendimento e participar da discussão. Mas, de fato, isso é extremamente importante, tendo em vista a base com que as questões estão sendo analisadas dentro do complexo agrícola. A agricultura, óbvio, está tendo cada vez mais um papel extremamente importante, estratégico, no desenvolvimento de qualquer ação sustentável, principalmente quando a gente vê, e isso já foi discutido lá atrás, em 2050 nós vamos ter mais de 9 bilhões de pessoas no planeta, precisamos ter capacidade de alimentar esse povo de maneira sustentável. E aí essa maneira sustentável começa a trazer uma série de questões. A forma com que você consegue entregar qualidade, a forma com que você consegue entregar produtividade, a forma com que você consegue entregar segurança, dando continuidade ao processo de produção. Não simplesmente ser estratificado, ser vinculado à forma de usar os recursos continuadamente sem entender o que vai acontecer em seguida. Isso está muito claro na cabeça de todos e os agricultores estão, sim, cada vez mais voltados a buscar esse tipo de situação. E é muito importante a gente conceituar que a agricultura no Brasil vem evoluindo de maneira muito rápida e tem adotado novas tecnologias de uma velocidade impressionante, e eu posso dizer com muita tranquilidade, nunca vista em outros países do planeta. E nesse sentido, a própria agricultura brasileira tem trazido para o mercado as tecnologias e as condições mais favoráveis para você buscar uma produtividade sustentável. E lembrando que sustentabilidade ela tem 3 grandes pilares. A sustentabilidade econômica, você tem que produzir e ter resultado para continuar produzindo. A sustentabilidade social, você tem que fazer com que essa produção tenha capacidade de chegar a todos. E a sustentabilidade ambiental, porque se você não conseguir dar condições de o meio ambiente seguir de maneira adequada, ela também não vai ser adequadamente aceita e utilizada da maneira que se precisa. E nesse sentido, e agora de maneira mais precisa, durante a pandemia, os clientes finais, o pessoal nós que vamos na quitanda, no supermercado e nos locais para comprar os produtos que vamos consumir, estamos cada vez também mais atentos às questões que estão vinculadas ao processo de produção. Se eu estou realmente utilizando produtos adequados que não impactam ao meio ambiente, ao processo como um todo. Isso está sendo também muito forte, está chegando ao agricultor, fazendo com que ele procure e entenda, diante daquilo que é amplamente discutido e amplamente conhecido, que é o fato de você
ter produtividade significa entender o complexo agrícola e o manejo correto, que vem desde a genética até a maneira com que você vai armazenar esse processo, esse produto. No meio do caminho você tem a nutrição, e é onde hoje nós estamos focando. A nutrição, ela vem também como um fato extremamente importante para você não só aumentar a produtividade, mas também dar condições adequadas de saúde à planta, para você também trazer condições melhores de um alimento saudável e seguro. E, nesse sentido, também agilizando o processo de entendimento das mudanças que estão acontecendo no planeta, e, obviamente, eu não vou fazer juízo da questão do quanto que o ser humano está afetando, do quanto que é um ciclo natural do planeta, mas, de qualquer maneira, o clima está mudando. A gente sabe disso, e estamos agora, nesse momento, enfrentando mais uma vez uma seca drástica que afetou resultados de produtividade, quebra de safra, uma série de coisas, e isso tudo coloca dentro de um composto que, obviamente, o agricultor busca alternativas mais viáveis e sustentáveis de se produzir. E, dentre delas, óbvio, tem destaque da fertirrigação, que é um processo que foi criado lá atrás, inclusive numa parceria entre a Haifa, a empresa que nós trabalhamos, e uma outra empresa israelense focada em irrigação de precisão, a Netafim, onde eu coloco a quantidade de hidratação e nutrição exata no local exato, para aquilo que a planta necessita, sem desperdiçar o recurso hídrico e sem causar uma espécie de contaminação por excesso de nutriente jogado no ambiente que você está produzindo. Então, nesse sentido, a Haifa, ela é líder de mercado no mundo inteiro, focado justamente na interpretação dos resultados, como eu consigo ser mais eficiente nesta entrega, como eu consigo ser mais eficiente no controle do que eu estou entregando. Ele traz efetivamente um crescimento de produtividade gigantesco. A gente até brinca, né? Se a gente conseguisse fazer uma medição de produção de tomate por metro quadrado numa área de campo aberto, no solo, comparado a uma produção de tomate por metro quadrado numa estufa de alta tecnologia, das mais modernas hoje, são 20 vezes mais, só para você ter uma ideia. Então, nesse sentido, no meio do caminho, entre as duas coisas, nós temos as várias necessidades de entendimento do que está sendo utilizado no campo. Quais são os equipamentos disponíveis, qual é o cultivar utilizado, qual é a condição de aplicabilidade e uma série de outras questões que precisam ser colocadas. Mas a fertirrigação traz, num parâmetro específico, que garante você entregar a hidratação e a nutrição controladamente. E isso te garante buscar produtividades não só maiores por uma consequência da qualidade do processo, mas numa constante avaliado do resultado da eficiência desse tipo de aplicação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o conhecimento da fisiologia vegetal, do funcionamento da planta está cada vez maior e mais difundido. Então, junto com a parte nutricional, onde você tem os macros primários, secundários, micronutrientes, hoje em dia a gente já tem amplamente utilizado os bioestimulantes ou biofertilizantes, como nós chamamos aqui no Brasil, são elementos que conseguem trazer uma melhor performance na absorção, dar uma sanidade melhor, translocação adequada dos elementos dentro da planta para você melhorar o direcionamento do nutriente para o fruto. Isso tudo está sendo também cada vez mais entendido e aceito por parte dos agricultores, tendo em vista que quanto mais você conseguir entender o funcionamento fisiológico da planta, do local que você está, cada vez mais a necessidade de precisão precisa aumentar. E aí a gente utiliza uma sigla que a gente chama de NUE, que é Nutrition Use Efficiency, que é justamente saber como que você pode aumentar o conhecimento e a eficiência do uso nutricional. E por aí a gente utiliza, obviamente, as ferramentas que nós temos disponíveis e, basicamente, hoje a Haifa, como líder na fertirrigação, tem crescido bastante aqui no Brasil e percebe que o mercado brasileiro está, apesar de
amplamente vinculado à agricultura extensiva, de campo aberto, está adaptando, está aceitando, está introduzindo a filosofia de controle também hídrico, além do nutricional. Junto com isso, a gente percebe também que a pandemia também trouxe uma necessidade e uma forma de entendimento e exigência de alimentos frescos cada vez mais bem controlados. E aí a hidroponia também está crescendo bastante. A hidroponia já é um processo extremamente mais bem controlado, onde você tem circuitos fechados, você consegue, nesse conceito, estar estabelecendo características específicas para a evolução e crescimento da planta, mas, ao mesmo tempo, existe uma série de exigências técnicas que vão desde controle de condutividade elétrica até os insolúveis dentro da solução, que vão ser necessariamente obrigatórios dentro da qualidade do produto que você está oferecendo. Então, nesse sentido, a gente tem hoje uma ampla frente de diferentes tipos de soluções em termos nutricionais, mas, ao mesmo tempo, uma evolução e uma adaptação e uma adoção muito grande àquilo que é o controle efetivo de quanto você está entregando para a planta na maneira mais eficiente e mais correta possível. E aí se encaixa a fertirrigação e a hidroponia como paralelo. Ô Marcos, o Gustavo acabou de relacionar, né, dois pontos importantes ou dois fundamentos importantes de produção, fertirrigação e hidroponia. Para a gente começar a conversar, eu queria que você conceituasse e contasse um pouquinho a diferença de cada uma e como o ambiente delas pode trazer esse fundamento que o Gustavo trouxe para a gente de sustentabilidade. Pois não, Alex. A fertirrigação, né, ela é a entrega de água mais nutriente, né, pelo mesmo sistema. É uma tecnologia que foi muito desenvolvida em Israel, né, que é o país de origem da Haifa, né? O Gustavo até comentou de outra empresa israelense, a Netafim, né? As duas empresas estão muito envolvidas no desenvolvimento mundial da fertirrigação, né? A Netafim com a parte de equipamentos, né, de gotejadores, e a Haifa com produtos cada vez mais adequados para serem aplicados dessa forma, né? Via gotejo, que você garante, como o Gustavo falou, uma precisão de local, de tempo, né? E de quantidade de nutriente que a planta precisa, né? Então, o sistema de fertilização ele pode ser em campo aberto, ele pode ser em estufa, né? Já a hidroponia, você tem a hidroponia, vamos dizer assim, num sentido mais estrito, que é justamente você cultivar a planta sem nenhum substrato, né? Apenas com a água e nutrientes passando pelas raízes, né? Molhando as raízes, onde a planta recebe todo os seus nutrientes via a água, essa solução nutritiva, né? Mais recentemente se desenvolveu a hidroponia em substrato, né, que alguns chamam de sistema semi-hidropônico, né, onde você tem um substrato inerte, que ele garante um pouco mais de estabilidade, um tampão aí de manutenção da umidade em torno das raízes, né, mas continua todo o nutriente que a planta absorve vem da solução nutritiva, né. Então, você tem essas duas diferenças, né? Quando você faz uma fertirrigação no solo, a planta sempre tem acesso, além do que ela recebe pela fertirrigação, ela tem acesso à reserva do solo, né? Aos nutrientes que já se encontram no solo. E nesses dois casos é muito importante a qualidade do produto que se coloca na solução, né? É muito importante para a eficiência do uso de água, né? Além da eficiência do uso dos nutrientes, né? Porque quando você tem muitas impurezas, íons, como cloro, sódio, né? Eles vão fazer com que a planta necessite mais água para sobreviver ao mesmo ambiente, né? Então, os produtos da Haifa, que são aí virtualmente livres de sódio e cloro, eles ajudam muito nessa questão de você aumentar a eficiência do uso da água, né? Você requer menos água para a mesma situação climática, né? Isso aí vem sido desenvolvido ao longo do tempo, né? A Haifa nasceu aí na década de 60, quando ainda nem se falava em fertilizantes especiais, né? Mas ela já nasceu focada nessa área, né? Em agregar valor, em agregar tecnologia aos seus fertilizantes,
justamente por estar numa região ali que os recursos são escassos, né? A água é escassa, a água é cara, né? O solo é muito pobre, né? Então você tem essa necessidade aí de aumentar cada vez mais a eficiência. E hoje isso a gente vê em várias partes do mundo, né? A terra agricultável ficando cada vez mais escassa, a água potável ficando mais escassa, mais cara, né? Então, forçando os produtores aí a aumentar a sua eficiência, né? Produzir mais com menos, né? Esse aqui acho que é o futuro aí, né? Da tecnologia. Muito bem. Ô, Gustavo, pegando esse gancho que o Marcos trouxe, né, do ambiente favorável ali, como é que os produtos hoje estão sendo desenvolvidos, estão sendo apresentados para que ele possa interagir nesse ambiente de água mais planta, né? Que a planta consiga fazer a melhor absorção possível e obter os melhores resultados possíveis? Excelente pergunta, Alex, porque, na realidade, assim, como eu disse, existe uma evolução muito grande na agricultura brasileira focada na questão de entrega nutricional, mas uma pequena tradicionalidade que ainda traz algum tipo de falta de conhecimento naquilo que você precisa ter de características básicas dos produtos para que você possa, utilizando uma ferramenta como oferta, irrigação e hidroponia, ter os resultados adequados. Então, não é qualquer produto que vai conseguir dar o melhor resultado aquilo que você espera em termos de produtividade para cada tipo de aplicação. Hoje em dia, o que está se buscando? Cada vez mais produtos mais solúveis, produtos que tenham capacidade de diminuir a quantidade de impurezas, produtos que possam ser utilizados de maneira adequada dentro da perspectiva de característica dessa utilização. E aqui eu faço memória de que praticamente todas as empresas hoje de fertilizantes convencionais granulados estão buscando alternativas para ou proteger ou melhorar a eficiência dos seus produtos, porque todos nós sabemos que as grandes perdas estão presentes nos fertilizantes convencionais, seja volatilização do nitrogênio, fixação do fósforo ou lixiviação do potássio, e esses três componentes são componentes contaminantes e altamente complexos no que tange ao meio ambiente. E, nesse sentido, você ter desenvolvimentos de alternativas para manter a eficiência de entrega nutricional, impedindo que esses produtos causem algum tipo de dano ao meio ambiente ou não tenham a capacidade de entregar a produtividade adequada, é o ponto focal de todas as indústrias. Então, o desenvolvimento de fertilizantes mais solúveis para fertigação e hidroponia, com menos insolúveis, menos contaminantes, elementos salinizadores e outros tipos de demandas vinculadas à eficiência da utilização, pauta específica para qualquer indústria de fertilizantes nesse segmento. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que quando você está falando de campo aberto, você também precisa levar em consideração toda a característica de compostos orgânicos que estão chegando hoje através dos bioestimulantes, que vão facilitar. Isso é um foco muito forte de desenvolvimento na indústria, adequando a necessidade e melhoria da condição de sanidade da própria planta, melhorando a sua defesa, inclusive, diminuindo a necessidade de produtos vinculados à defesa agrícola. Então, o foco principal hoje de desenvolvimento está sempre voltado à sanidade da planta e na condição com que ela pode absorver de maneira mais eficiente sem ter a contaminação. Então, fertilizantes que tenham formulações NPK mais microelementos, mais bioestimulantes, hoje está em voga. Todo mundo está buscando, todo mundo está querendo, porque você consegue, de uma vez só, claro, com as características adequadas, estar entregando o que a planta precisa, o que a cultura precisa, levando em consideração, inclusive, a questão econômica, porque você consegue fazer um aumento de eficiência com aplicações menores,
você consegue ter uma maximização da utilização desse elemento. Então, existe uma busca de um equilíbrio bastante interessante entre aumento de produtividade, estabelecimento de sustentabilidade e condições favoráveis de resultado, baseado principalmente em fertilizantes especiais, as especialidades, que são aqueles que trazem algum tipo de melhoramento dentro do que está sendo colocado, comparando com aquilo que é tradicional. Isso é fato, todas as empresas estão buscando, inclusive as empresas que são produtoras de commodities já têm hoje sua linha de especialidades, já estão buscando incrementar o portfólio com esse tipo de produto. E, óbvio, existe aí uma sinergia, uma simbiose entre aplicações. Cada um tem a sua forma de utilizar, o agricultor, ele que vai decidir de acordo com, seja o conhecimento próprio, seja através de indicação de consultores, seja através do apoio de indústrias, como a própria Haifa dá, e hoje a Haifa disponibiliza informações gratuitamente através de softwares que ajudam na recomendação agronômica. Um deles é o Nutrinet, todo mundo está convidado a entrar no site da Haifa, se cadastrar e começar a utilizar, é gratuito e ajuda bastante. Ele é considerado hoje um dos softwares mais bem preparados e evoluídos para fazer recomendação. E, nesse sentido, cada agricultor vai entender a sua necessidade, a capacidade que ele tem de fazer a produção aumentar dentro dos seus recursos disponíveis. Mas, obviamente, à medida com que você vai introduzindo, experimentando, confirmando o resultado, você vê naturalmente um aumento da adoção e um foco direcionador para as especialidades. Então, não é por acaso, e a gente vê isso nos números, que o mercado brasileiro tem demonstrado, que as especialidades no ano passado cresceram 40%. Então, não é qualquer valor. E isso é uma tendência que acredito vai continuar, e o foco vai sempre estar na adoção de produtos mais eficientes, na adoção de produtos que possam trazer condições mais adequadas à produção e de maneira sustentável. Ô Marcos, quando o produtor alcança esse ajuste fino que o Gustavo citou na fala dele, né? Quando ele entende o processo, quando ele já tem o conhecimento maior, como é que ele começa a atacar para obter resultados? Que tipo de produtos ele pode usar num primeiro momento? É para sanidade, é para crescimento da planta, é para aumento de produtividade? Enfim, como é que se começa a fazer com que esse sistema ajustado chegue na planta e tenha resultados em eficiência e em produtividade? Certo. Quando o agricultor começa a utilizar produtos de maior tecnologia, de maior qualidade, né, ele começa a perceber que ele consegue manter a planta longe do estresse, né, num equilíbrio maior. Isso já vai ajudar a planta a conviver com doenças, com climas adversos, né, com seca, com muito frio ou muito calor. Tudo isso vai estressando a planta, né? Uma planta bem nutrida, ela está melhor preparada para tolerar esses estresses e despender menos energia combatendo o estresse e direcionando mais energia para o sistema produtivo dela, né? Então, isso em si já ajuda a você produzir mais e manter as plantas mais saudáveis. Quando a gente começa a trabalhar a combinação da nutrição com bioestimulantes, né, com produtos naturais que conseguem aí alterar, modular o estado fisiológico da planta, né, em determinados momentos, para ela direcionar ainda mais energia para a produção, né, você começa realmente a ter grandes ganhos, né, na produtividade, né, que você tem toda a nutrição mineral que a planta precisa de forma adequada, né, sem excesso, mas também sem falta, né, você está tentando aproximar o máximo possível para a necessidade da planta, né, e fazendo essas intervenções pontuais com alguns bioestimulantes, você consegue aí atingir, vamos dizer, o mais próximo do potencial genético de cada planta, de cada cultura, né, ou seja, você maximiza a produção, né. Todo o sistema fica mais eficiente, porque você produzindo mais e usando menos recursos, né, você está aumentando aí a eficiência geral
do sistema, né? E isso se reflete, existem vários estudos na Europa mostrando a diminuição de uso de fertilizantes com o uso de especialidades, né, fertilizantes especiais, que você consegue aplicar menos e obter o mesmo resultado, ou os resultados melhores, tem efeitos que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, você diminuir a emissão de gás carbônico pelo transporte, né? Você vai transportar muito menos fertilizante, você usa menos caminhão, tem todos os efeitos indiretos aí que acabam aparecendo, né? É pouca coisa, mas quando você junta aí, por exemplo, a União Europeia, né? Eles fazem as contas, lá são milhões de toneladas de carbono, por exemplo. Você usa menos energia, né? Tudo entra nessa ideia de você diminuir o uso de insumos, né? Seja ele produzido pelo homem, seja insumos naturais, né? Que a natureza nos prevê, justamente para ter essa sustentabilidade, né? Você continuar produzindo ao longo do tempo com os recursos limitados que a gente tem aqui na Terra. De novo, a questão da sustentabilidade, portanto, em discussão. Gustavo, eu queria que você fizesse as suas considerações aí sobre esse tema e, obviamente, convidasse as pessoas que querem conhecer, querem entender melhor o sistema, querem saber mais detalhes dessa relação entre sustentabilidade e produtividade ou de produtividade sustentável aí. Como é que elas fazem para se informar? Na realidade, Alex, assim, todas as informações que a Haifa tem hoje vinculado a estudos no mundo inteiro estão disponíveis no nosso site. Nós também estamos aqui no Brasil disponíveis, o Marcos é o nosso responsável por desenvolvimento técnico e de campo, a gente está super disponível para conversar com quem quer que seja e tem algum tipo de dúvida sobre essa questão de como fazer, de fato, uma produção sustentável, levando em consideração, e o Marcos falou muito bem, a questão de entendimento da sustentabilidade vai além da fazenda. Hoje nós estamos entendendo o complexo inteiro, desde o fornecimento dos insumos para a produção, até o transporte do alimento, até o local de aquisição por parte do consumidor final. Isso tudo faz parte de um composto, de uma cadeia produtiva que vem crescendo. Cada vez mais os agricultores estão interessados, se aculturando, estudando, as informações estão disponíveis, informações como essa que nós estamos dando agora, que ficam disponíveis na internet, isso é muito importante, vai atrás, verifique o que precisa, como pode ser feito. Eu acho que o legal de tudo isso é que o agricultor brasileiro está ficando cada vez mais curioso. Ele está perguntando, ele está questionando, ele está entendendo o que significa essa tecnologia. Porque, no final das contas, a gente tem aí um histórico de vários e diversos anos em outras regiões, como o Marco citou, a Europa, que hoje, por uma falta de espaço, está focado cada vez mais em aumento de produtividade e eficiência, porque eu tenho que fazer mais com a mesma coisa. Eu só tenho aquilo e eu tenho que produzir mais, eu não tenho muito o que fazer. Mas a realidade do ambiente de produção da Europa é totalmente diferente do Brasil. Então, nós temos que entender o nosso ambiente, nós temos que entender as nossas necessidades, nós temos que entender o que está acontecendo na realidade brasileira. E nós temos isso para conversar, para ajudar, para suportar aquilo que seja a necessidade de entendimento adequado para a utilização das novas tecnologias, adoção de maneira correta, que possa trazer eficiência na sustentabilidade nos 3 pilares, econômico, social e ambiental. Boa, Gustavo. E, Marcos, da mesma forma, eu queria que você fizesse as suas considerações e trouxesse um pouquinho mais do resumo do entendimento aí, da importância de se fazer essa produção sustentável. Acho que o futuro de todo o sistema produtivo passa hoje pela sustentabilidade, né? Vai chegar, existem diferenças de mercados, de ambiente, mas a tendência mundial é caminhar para aumento de produtividade, para usar a mesma área, mesmo porque em várias partes do mundo a terra agricultável realmente já se esgotou, né? Não existem novas terras que podem ser transformadas em produção agrícola. No Brasil, realmente, a gente tem
aí vamos dizer, uma abundância maior, tanto de água como de terra, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção também, né? Quando eu estava na escola, muito tempo atrás, né? Se falava que o Brasil era um país abençoado, porque aqui tem água à vontade, tem sol, não tem furacão, não tem tornado. Hoje a gente está mudando um pouco esse conceito, né? Já de um tempo para cá já é mais comum você ver anos aí que realmente a produção sofre com seca. Esse ano mesmo é um exemplo, né? Já não está tão certo. O que a gente tinha como certo, né? Já parece estar mudando um pouco. Então eu acho que a gente tem que sempre caminhar nessa direção, né? De aumentar a eficiência, de produzir mais e agredir menos o ambiente, né? Esse que eu acho que é o futuro aí da agricultura no Brasil. Legal. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, acrescentando informação, trazendo novidades, inclusive, sobre a adoção de tecnologias aí. Como o próprio Gustavo considerou, é uma tecnologia que vem crescendo todo ano e principalmente quando você mostra que a tecnologia ela tem resultados. E isso fica claro na expansão aí da adoção da tecnologia pelo mercado. O Gustavo citou aí um crescimento de 40% na questão do uso de especialidades, né, os fertilizantes especiais aí, de um ano para outro é um percentual incrível aí de crescimento, mas que se justifica continuar crescendo à medida que você obtém resultados e à medida que você fica satisfeito com aquilo que você investiu. Então, se informe, conheça, entenda e não deixe de participar quando for o caso, principalmente aí na sua propriedade, da necessidade de unir aí sustentabilidade e produtividade de uma forma diferenciada, de uma forma moderna, de uma forma com objetivos claros aí, que é o de obter produtividade, produção com sustentabilidade. Senhores, muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Obrigado, e a gente espera vocês em outras oportunidades para trazer mais novidades aí do setor, que daí a gente fecha o foco, conta os detalhes, enfim, a gente traz mais informações aí para o pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tá aí, então, mensagem importante para você, produtor, principalmente para você que está pensando na produção sustentável. É uma necessidade internacional, uma necessidade mundial e uma exigência de mercado. Preste atenção, então, nas possibilidades. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.